Olá, nós somos João e Marina, fotógrafos de maternidade, e hoje nós vamos compartilhar algumas dicas com vocês para melhorar a sua venda, para conquistar mais clientes e saber qual a hora certa de vender e saber qual a hora certa de esperar o seu cliente procurar o seu serviço. Então acompanhe esse vídeo até o final para ter várias dicas valiosas para melhorar o seu faturamento. Como a gente já vem compartilhando há algum tempo no nosso Instagram, lá no @joemarina_pro, vários conteúdos sobre venda, e é um conteúdo que as pessoas sempre engajam muito, sempre tem muita dúvida, porque justamente poucos fotógrafos falam sobre isso. Então a gente vê vários perfis falando sobre fotografia, sobre técnica, sobre como ter uma foto boa, uma luz boa, mas ninguém fala da parte da venda, que é uma parte muito importante e que hoje demanda quase metade do nosso tempo de dedicação para um estúdio. É a parte da venda, que é uma parte fundamental e hoje pouca gente fala. Então é por isso que a gente quer fazer esse vídeo, para salientar ainda mais essa parte do serviço da fotografia, que é a venda e a negociação também. Como é que a gente pode melhorar isso cada vez mais e passar um pouquinho para vocês alguns pontos e dicas que a gente sempre faz na hora da venda para conquistar e fazer com que os clientes não só comprem seu serviço, mas se apaixonem também pelo seu trabalho e conquistar eles de uma maneira mais duradoura, né? Não fazer um serviço e sair correndo e deixar o cliente na mão. Então é isso que a gente quer passar aqui para vocês hoje. Então assiste o vídeo até o final, que tem muita dica útil, que vai ajudar bastante vocês na hora de vender. Certo? E lembrando, dia 2 de setembro, às 8 horas, nós vamos fazer uma Masterclass ao vivo e gratuita aqui no YouTube para fotógrafos sobre como vocês podem faturar mais de 15 mil reais por mês com a fotografia de maternidade. Então já deixa aí salvo na agenda, não perde esse dia, que vai ser um evento muito massa. Nós estamos preparando um conteúdo muito foda para vocês, tá? Então vai fazer muita diferença na vida de vocês, e quem assistir essa live, a gente tem certeza que vai já sair na frente de todo mundo, porque vai ter muita coisa massa, certo? Anota aí, dia 2 de setembro, às 8 horas, a live não vai ficar gravada, certo? Para começar, acho que a gente pode falar um pouquinho das dúvidas que a gente recebe bastante no direct, que é: meu Deus, eu não sei vender, eu tenho medo de parecer vendedora e o meu cliente vazar, correr. E é normal, eu também era assim no início do estúdio, eu não sabia como vender, eu não sabia como me comportar. Se meu cliente saía daqui do ensaio de gestante, eu não sabia como trazer ele para o ensaio newborn, eu não sabia como trazer ele para acompanhamento. Eu tinha medo de oferecer o meu trabalho pro meu cliente, porque eu tinha medo dele me achar dinheirista e sair correndo pensando que eu só pensasse em dinheiro, que na verdade não é. Na verdade a gente queria realmente continuar registrando eles, porque às vezes era uma família muito massa e tal, mas eu não sabia como falar isso pra pessoa. E aí, depois a gente foi perceber que existem algumas técnicas que tu também tá vendendo, mas sem parecer de uma forma tão vendedora. Querendo ou não, a gente fotografa e a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Então, não existe esse lance de trabalho por amor, porque amor não paga conta, né? Temos que concordar com isso. Então, a gente trouxe para vocês aqui algumas técnicas que ajudaram a gente a vender sem parecer venda. E a gente quer passar um pouco para vocês isso, para ver se vocês também conseguem praticar no espaço de vocês, no estúdio de vocês, e conseguir conquistar esses clientes e manter eles pertinho de vocês e fazer com que eles não fujam. Então, uma dica que eu dou, e eu acabei começando a praticar sem perceber, e percebi também que isso trouxe mais clientes pra gente, e diretamente não é uma venda, né? É uma venda indireta que a gente fala, né? Que é ouvir o seu cliente. Às vezes a gente acha que vender é tu falar e oferecer o que tu tem pra disponibilizar pro teu cliente, e não. Às vezes tu parar pra ouvir e entender o que ele quer é muito mais fácil do que tu só oferecer. Não é muito mais fácil ele falar assim: oi, eu gostaria de fechar o ensaio de gestante, do que tu oferecer alguma coisa pra ele. Oi, fulana, então, olha só, eu tenho um ensaio de gestante que ele funciona assim, assim, assado, nananana. É pior, né? Então, se ele veio até ti é porque ele quer falar. Senão ele ia olhar ali em algum lugar no orçamento e deu. Então, se ele quer conversar, ouça ele. E mesmo que ele não queira falar tanto, faça perguntas certas para ele que não envolva a palavra dinheiro, que não envolva quanto tu quer gastar para um ensaio, sabe? Por exemplo, faça perguntas que se importe com a história dele. É isso, até mesmo antes do momento da venda, né? Enquanto a gente está conhecendo o cliente, fazer as perguntas certas sempre rende bons resultados, né? Então, quando a gente está conhecendo um cliente, ou até mesmo no dia do ensaio, antes, cara, nós estamos sempre perguntando para as pessoas que chegam até a gente como elas chegaram até nós,
Como é que foi a decisão de ter um filho, de engravidar, como é que foi essa história deles, como é que eles chegaram a ter essa decisão, se foi por acaso, se foi planejado. Quanto mais tu perguntar e mais tu ouvir a história do cliente, mais fácil fica de tu vender alguma coisa para ele. Com quantas semanas ele tá... Isso. Cara, a gente pergunta de tudo para saber o máximo possível da vida do cliente. Porque quanto mais tu sabe dele, mais tu consegue oferecer e resolver os problemas dele. Então, quanto mais assertivo tu for na resolução do problema dele, mais fácil fica de vender, porque mais fácil tu vai conseguir ajudar ele e ele vai ver de uma maneira melhor que tu é a melhor opção para ele. Então, quando a gente pergunta tudo pro cliente, ele nem percebe que a gente faz isso num formato de uma conversa. Depois que a gente começou a fazer isso aqui no estúdio, cara, a gente praticamente vende sem vender. Foi o que a Marina disse. Era uma conversa assim, sem intenção nenhuma. Ele, quando vê, já está fechando o ensaio, porque ele não tem mais condições de fazer outro estúdio, porque ele confia muito na gente, já é quase uma pessoa íntima, já criou uma relação muito íntima, porque a gente sabe tudo dele, ele sabe tudo da gente. Então é por isso que é bem importante também ter essa parte da sinceridade. A gente não fica enganando ninguém, a gente não fica mentindo ninguém, só que a gente para ouvir. E as pessoas hoje em dia estão muito carentes, ainda mais com a pandemia, né? As pessoas se afastaram um pouco. Então ter esse contato com o cliente te torna mais humano, te torna uma marca mais humanizada, né? Então é isso que a gente gosta de falar quando a gente diz para ouvir o cliente. Cara, para ouvir, conversar com ele, entender o que ele precisa. É lógico que ele precisa de fotos, por isso que ele te procurou, porque tu é um fotógrafo e ele quer tuas fotos. Isso é o básico, todo mundo já sabe. Agora, que tipo de foto que ele quer, que tipo de memória que ele quer guardar para a família dele, como é que ele quer essas fotos, que tipo de entrega ele procura, quais outros serviços ele pode comprar de ti, além daquele ensaio que te procurou, porque o grande lance é esse, tu manter ele recorrente no teu serviço. Tu tem que fazer com que ele volte mais vezes e te pague ainda mais, porque tu consegue faturar mais de um mesmo cliente. Não tenha medo de, se ele chegou até ti e falou assim, estou grávida de 20 semanas, gostaria de agendar o ensaio de gestante. Não tenha medo de perguntar assim, que legal, vou te passar nossos pacotes e tudo mais, e emendar uma pergunta assim, e o newborn, você já agendou? Sabe? Não tem nenhum problema, você tá dando opções para ela que talvez às vezes ela nem tinha pensado em fazer. Ou às vezes ela nem sabe o que é newborn, que acontece bastante também. Porque não é porque você trabalha com isso todos os dias que as pessoas têm obrigação de saber e entender o que é isso. Querendo ou não, ainda o newborn é um serviço muito novo aqui no Brasil. Então, muita gente não conhece esse tipo de fotografia ainda. Então, cabe a você explicar para ela como funciona o ensaio e, às vezes, por que o valor é tão diferente do ensaio de gestante, né? Porque é mais trabalhoso e tudo mais. E também... tu pode estar perguntando às vezes pra ela assim, se ela veio por um chá revelação, por exemplo. Tu também pode oferecer o ensaio de gestante. Não tem nada de errado com isso, gente. Você não tá sendo vendedora nesse momento. Você tá dando solução pro problema dela. Agora, se ela falar, não, já fechei o ensaio de gestante com outra pessoa, o meu interesse seria mesmo pelo evento e tudo mais, tranquilo, tu passa o teu orçamento ali e é isso. Mas mesmo que ela venha te procurar só por um serviço e já tenha fechado o próximo serviço em outro estúdio, nada te impede de criar um relacionamento com essa cliente. Às vezes ela fechou de gestante com esse estúdio, mas o newborn, o acompanhamento ou os próximos ensaios ela vai fazer contigo, porque ela criou mais relacionamento. Inclusive já aconteceu muitas vezes, né, de famílias chamar a gente pra fazer fechar só um ensaio newborn. E aí, quando elas descobrem que a gente também faz o gestante, porque foi, sei lá, indicação de alguém, ela nem seguia a gente no Insta nem nada. Quando ela percebe que a gente faz um ensaio de gestante, ela fala, não sabia que vocês também faziam um ensaio de gestante, que pena. Eu já fechei com outro estúdio, já dei taxa de reserva, enfim, não tenho como cancelar, mas se eu soubesse, tinha fechado com vocês também. Então, só ela ter falado isso, significa que ela gostou do nosso atendimento e que ela iria querer fazer outros serviços também. Talvez ela não faça o gestante, porque realmente já fez a taxa de reserva para essa outra fotógrafa, e também não quero roubar a cliente de ninguém, tá tudo bem se ela aceitou fazer com outro, talvez ela tenha se identificado também com o estilo da outra pessoa, mas as próximas fotos do bebê, a gente já sabe que ela vai fazer com a gente. E talvez ela não faça, mas ainda acaba indicando a gente para outra pessoa que vai fazer com a gente. Isso tudo faz parte do processo da venda, né? Só que tu tem que estar atento a esses detalhes, o cliente vai te falar e tu precisa ouvir. Então a negociação com o cliente não é só tipo, manda orçamento e sai correndo, sabe? Durante o nosso começo do estúdio, a gente perdia muito tempo, igual a Marina falou agora, ouvindo, conversando, criando intimidade, criando relacionamento, porque é isso que vai fazer tu colher bons frutos lá na frente. Então esse cliente que pode não fazer contigo hoje,
Ele pode te indicar só pelo atendimento que tu deu para ele, só porque tu parou para ouvir ele. E então, a outra vantagem, além de tu conseguir ter mais indicações, quando tu parar para ouvir um cliente, que vai criar confiança em ti, é que tu consegue entender muito melhor o teu público. Tu consegue entender mais ou menos como é que a cabeça do teu cliente funciona. E a gente sabe que o público das mães, de maternidade, é um público extremamente ansioso, que elas estão loucas para conhecer o filho, então elas querem fazer tudo muito rápido, muita mudança brusca de repente. Então é quartinho do bebê, é enxoval, é muita coisa para gastar. Então por que ela vai parar tudo que ela tá fazendo para fazer um ensaio contigo, sabe? Por que ela vai deixar de comprar, sei lá, um berço que custa o mesmo preço do ensaio, se é muito mais conhecido, muito mais fácil dela comprar um berço, sabe? É muito mais já cômodo para ela gastar o dinheiro numa coisa que já é culturalmente sólido nesse público, né? Então cabe a nós fotógrafos entrar nesse meio, entender como é que eles funcionam, ouvindo sempre as mães, porque são elas que decidem ao momento da compra ou não, né? Não é pai, não é o bebê, quem decide a compra é a mãe. Então a gente sempre dá muita atenção para esse público, porque elas falam muitas coisas valiosas para a gente, coisas de decidir o que comprar mesmo, onde comprar, onde encontrar esses produtos, e aí que a gente começa a ganhar informações ricas para vender melhor, porque a gente sabe tudo que ela pensa, onde ela vai, onde ela compra, quanto que ela gasta. Começa a entender melhor como é que esse público funciona e começa a bolar melhor teus planos de venda para ficar mais natural. Então tu começa a lidar com isso de uma maneira mais fácil, mais eficiente. E é por isso que é muito importante ouvir o cliente, para você conseguir ter um maior conhecimento e ter mais vantagens sobre os concorrentes que não ouvem, né? Então tu começa a vender de uma maneira mais fácil. Até porque quando ela chegar falando, vim só fazer um orçamento mesmo porque já tô com bastante gasto. Geralmente os nossos clientes acontece de engravidar sem querer quando estão, tipo assim, saindo de casa e comprando um apartamento. Então a maioria vem com a desculpa de, a gente já tá gastando bastante com apartamento e tal, né? E como a gente já sabe que a maioria acontece isso, quando às vezes os clientes chegam aqui contando a história deles, a gente meio que tenta adivinhar o que aconteceu e a gente fala isso e eles pensam, meu Deus, como é que eles sabem que isso aconteceu com a gente? Mas é porque a gente já ouviu tanta história, que isso pra gente, tipo assim, já tá na ponta da língua, assim, a história que ele vai contar pra gente já aconteceu com outros, então eles se sentem mais livres e eles ficam mais aliviados também de pensar assim, bom que os outros também estão tendo essa despesa e também investir no ensaio de gestante, né? Que é o nosso caso, o newborn, acompanhamento, enfim. Então, eles vêm sabendo que outros também estão na mesma situação que eles e não deixam de fotografar. Então, é legal tu criar essa como é que é a palavra? Comparação. Então, é legal tu criar essa comparação entre um cliente e outro, porque ele vai saber que não aconteceu só com ele, sabe? Que vai tá tudo bem, eles vão dar conta, eles vão conseguir pagar o apartamento, vão conseguir pagar o ensaio. Então, é legal ter esse relacionamento, essa troca com eles no dia da conversa, né? Então, o primeiro exercício que a gente quer que vocês façam, começam a praticar aí no estúdio de vocês, é começar a perguntar mais coisas para o cliente na hora que ele chega aí no estúdio. Seja antes do ensaio newborn, antes do ensaio gestante, durante a sessão. A gente quer que vocês comecem a perguntar mais para eles e comecem a se questionar como esse público funciona. Então, a gente vai dar alguns exercícios para vocês fazer para esse primeiro tópico, tá? Comecem a perguntar para os clientes como eles chegaram até vocês, como conheceram o serviço de vocês, se foi indicação de alguma outra mãe ou não, e se o bebê foi planejado ou não, se aconteceu sem querer. Só com essas perguntas você já vai ter bastante assunto para conversar com eles durante o ensaio e tu vai conseguir conhecer um pouquinho mais da história deles, certo? E como eu falei que o público da maternidade é muito ansioso, isso já vem para a nossa próxima dica, que é saber esperar. Diferente das mães, tu tem que saber esperar a hora de vender e a hora que elas vão decidir o momento da compra, porque a cabeça delas está cheia de coisa, as famílias estão tudo perdidas, tudo desesperada com a chegada do bebê, então eles estão meio perdidos, tá? Estão meio atordoados, surtados. Eles mal sabem por onde começar, imagina por onde continuar, né? Exato. Então, assim, uma dica também que eu dou é quando ela chega pedindo todo aquele monte de informação e tal, quando tu tá concluindo a conversa com ela, para te chegar nesse nível de saber esperar, vai depender de como tu finaliza a conversa com ela. O que tu pode sugerir para criar um senso de emergência nela? Tu pode dizer, digamos que ela esteja de 20 semanas, sabe que ela vai ter mais ou menos 10 semanas para pensar para começar a fazer o ensaio. Tu pode somar para ela esse tempo que ela vai ter para fazer o ensaio e digamos
que o período melhor para ela fotografar, que vai dar 30 semanas, vai ser dia 20 de agosto. Então, tu pode já sugerir essa data para ela. Ó, eu já contei aqui no meu calendário, eu vi que 30 semaninhas vai fechar no dia tal. Então, se tu queres garantir um horário aqui comigo, eu sugiro já deixar esse horário agendado, pois nessa data estou com bastante mamães gravidinhas para esse período e tudo mais, né? Pode ser que quando tu me procure, não tenha mais horário disponível. Mesmo que tu tenha muitos horários disponíveis, fale isso pra ela, cause um senso de emergência nela, porque tu tem que saber esperar. Mas como que eu vou ficar aqui esperando, né, sem saber qual é o próximo passo dela? Então, agora, a partir dessa conversa que tu tens com ela, tu já sabe que o próximo passo tem que partir dela, porque tu já deu data pra ela, tu já contou as semaninhas pra ela, só falta ela fazer a taxa de reserva pra ti. Então, tu pode fazer isso, e se tu ainda assim quiser chamar ela, tu pode dizer assim, ó, eu sei que é tudo muito novo pra vocês, se tu quiser eu te dou um espaço pra te conversar com o papai, é importante a opinião do pai nessa fase também, até porque ele também vai participar das fotos e tudo mais. Eu posso deixar anotado aqui na minha agenda que eu te chamo semana que vem, sem compromisso, só pra saber a decisão de vocês. Então aí tu já vai acalmar a tua expectativa. Vai anotar na tua agenda, mas gente, pelo amor de Deus, chama ela, hein? Não diz que vai chamar e não chama, porque vai ficar feio pra vocês. Anota na agenda o nome dela, o dia que tu vai chamar ela e chama. Depois, oi fulano, e aí? Decidiu com o papai, vão querer fechar ou não, nananã, manda uma mensagenzinha como quem não quer nada. Talvez ela não te responda, te deixe no vácuo, mas assim, ó, se tu deu um atendimento bom pra ela, mesmo que ela não feche contigo, ela vai voltar pra te dar um retorno. Oi, fulana, amei teu atendimento, o valor ficou um pouquinho acima do que eu esperava e tudo mais. E é isso. Aí, se tu tiver sem cliente e quiser realmente fechar com ela, tu pode perguntar qual foi a oferta do outro estúdio e, de repente, querer cobrir esse valor. Ou não, ou se teu horário realmente tá cheio e tu não precisa tanto assim dela, aí tu, então tá, beleza, meu valor era esse mesmo, se tu quiser eu te dou mais condições de pagamento, por exemplo, parcele mais vezes, dá mais condição pra ela, mas não diminui teu preço, porque vai diminuir todo o valor que tu teve com ela durante esse período. Tipo, vai desvalorizar totalmente o teu serviço. É outra questão, né? Nunca forçar uma venda. Isso para um público de maternidade é extremamente perigoso, porque o jeito certo de vender para esse público é tu saber esperar o momento certo de vender. Porque elas estão, como eu falei antes, é um público altamente ansioso, então elas estão meio atordoadas com a gravidez, com essa pressa que as pessoas dão para elas, com essa pressão da família. Então, tu tentar forçar a empurrar um serviço para eles é a pior coisa que tu pode fazer numa venda de maternidade. Então, por isso que a Marina falou que é importante tu respeitar esse tempo, melhorar as condições, melhorar a tua oferta, mas não force, não fica causando mais uma pressão para ela que ela não precisa. Ela já está sofrendo bastante pressão da família, do marido, da mãe, das pessoas ao redor. Então tá todo mundo pressionando eles por causa da gravidez. Então elas não precisam de mais uma do fotógrafo, mais uma pressão para escolher um pacote, essa pressão, e tal, tem que escolher. Então é mais fácil tu criar a escassez para ela vir até ti e achar que tá acabando, achar que ela não vai ter mais as outras fotos, do que tu criar uma pressão forçada nela. Percebe que é como só se mudasse o ponto de vista da venda, sabe? Tu não força ela para comprar, mas tu força ela a ver que ela acabando. vai ficar sem e aí ela vai querer comprar. E como é que tu faz isso? Mostra que outras mães compraram, mostra que mães igual ela passaram pela mesma história que ela, usaram teu serviço, gostaram, foram bem atendidas, tiveram uma experiência top no teu estúdio. Então é assim que tu cria escassez na cabeça das pessoas. Porque tu vai fazer com que elas façam um efeito manada, né? Que a gente fala que tem muito nesse universo da maternidade. O que uma mãe faz, as outras também fazem. Então, quanto mais tu causar isso nelas, mais fácil fica esperar o momento certo de vender. Uma coisa que acontece bastante aqui no estúdio é época de pagamento. A gente trabalha com taxa de reserva, então a época de pagamento é a época que as pessoas chamam a gente para fazer as taxas de reserva. E o que a gente faz, né, meio que com intenção e sem intenção também, né? Como elas já vêm chamar a gente nesse período de início do mês para fazer a taxa de reserva, geralmente eu dou print na conversa com essas mães e posto nos stories falando a data que a cliente me procurou e para quando ela tá agendando esse ensaio.
Por exemplo, novembro. Novembro é um mês bem cheio aqui no estúdio. Então a gente sabe assim, ó, que se eu ir ali colocar assim agora, vaga de Natal aberta, eu loto a minha agenda em uma semana. Então eu sei que eu não vou ter horário pra atender elas depois. Então às vezes o que eu faço? Eu bato o print da conversa da outra mamãe, agendando comigo o ensaio com antecedência. Posto lá nos meus stories e falo, ó, fulana já tá marcando o ensaio com tantos meses de antecedência, temos pouquinhos horários, tudo mais, sei o quê. A mãe que já tinha me pedido orçamento há 2 meses atrás vai lembrar da gente, porque segue a gente no Instagram, e aí ela vai me chamar e vai fazer taxa de reserva. Ah, mas como que eu sei se ela me segue no Instagram ou não? Quando ela te chama ali pra pedir o primeiro orçamento, tu pode perguntar pra ela, oi fulana, como você chegou até a gente? Ah, foi fulano que indicou. Tu pode anotar. Aí no teu caderninho, uma das perguntas que tu pode fazer pra ela é: você já segue a gente no Instagram? Conhece nosso trabalho por lá? Se ela falar que sim, tu já vai saber que tudo que tu postar nos stories vai chegar até ela. Se ela falar que não sigo, você pode seguir, a gente manda a tua página pra ela seguir, que ela vai começar a seguir. E tu vai estar sempre aparecendo pra ela. Então essa também é uma estratégia de venda sem se parecer vendedora. Tu vai estar sempre aparecendo pra ela, tu vai criar o senso de urgência nela, porque ela vai ver outras mães agendando com antecedência, ela vai pensar, opa, por que eu não tô agendando com antecedência o meu? Eu vou ficar sem horário. Então ela percebe que tu não tá enganando ninguém, tu percebe que não tá fingindo uma agenda cheia, tu só mostrou que outras mães agendaram contigo. Tu não tá falando que tua agenda tá cheia sem ela estar, porque isso também é um tiro no pé, tu falar que tua agenda tá cheia e não tá, cara, em algum momento alguém vai descobrir isso e tu vai ficar mal falado no meio das mães. E um momento também que às vezes tu pode dar um tiro no pé, quando tu falar que a tua agenda tá lotada, ela vai te chamar e vai falar, tem horário pra mim ainda, tal. E tu vai falar, tem. Aí ela vai perguntar que dia. E tu vai passar um dia, ela não pode. Vai passar outro dia, ela não pode. Vai passar um monte de dia, tipo assim, a agenda dela não tava cheia. E tu ofereceu um monte de data pra ela. Aí uma hora a casa cai. Então, olha, toma cuidado em falar que a agenda tá cheia, sendo que a agenda não está cheia. Tá? Se tu vai fazer um joguinho de mentirinha ali, saiba interpretar muito bem a tua mentira pra não depois, cair sem perceber. Então, uma tarefinha para vocês fazerem para esse passo de saber esperar cara, atendam, deem o melhor atendimento, mas tentem não forçar a venda. Tentem fazer isso nos próximos atendimentos que vocês tiverem agora essa semana, esse mês, independente de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Mas saibam esperar, deem o melhor atendimento, não fiquem chamando. Claro, né? Tem que ter um follow-up de venda, isso é normal, tranquilo, mas não faça aquela venda forçada que fica tipo, e aí, decidiu? Cara, deixa ela falar que vai conversar com o marido, tá? Esse processo é natural. Tu não precisa ficar forçando ninguém a comprar teu produto, que se ela quiser comprar, ela vai comprar independente do preço, do valor, independente de quem tu é, porque ela já te comprou. Então, saibam esperar e treinem isso, tá? Treinem, tem paciência na hora do atendimento, dá o melhor e deixar ela respirar, deixar ela absorver bem, porque se ela quer teu serviço, ela vai voltar. E se ela voltar forçadamente, é melhor que ela não volte, porque tu quer ter um cliente fiel e que seja apaixonado pelo seu serviço. Tipo, meu Deus, que saco, ela mexeu tanto o saco, tá bom, vou lá fazer um ensaio com ela. Imagina o clima que não vai ficar nesse ensaio. Nossa, tipo, ou tu baixou tanto teu preço, que daí ela, meu Deus, ela conseguiu bater o valor da concorrência, vou lá fazer com ela desesperada. Obrigatório. Porque, tipo, tu bateu só por obrigação, sabe? Esse ensaio não vai ser prazeroso pra ti, não vai ser prazeroso pra ela. Ela vai começar a exigir um monte de coisa, porque, tipo, o teu valor era 700, mas pra ela tu fez por 300. Mas independente, na cabeça dela, ela tá pagando 700, tá? Porque essa foi a primeira oferta que tu fez pra ela. Então ela só tá pensando assim, tô indo por 700 porque ela me deu um descontinho ali, então, mais na minha cabeça é os 700 que eu tô pagando. Então ela vai vir, vai querer exigir todo o atendimento de uma sessão de R$700, sendo que ela não tá pagando isso. E às vezes o tempo que tu deixou na agenda pra ela foi bem menor, porque tu deu um desconto pra ela. E ela chega, demora um monte, traz um monte de look, um monte de coisa, ocupa mais teu tempo, te dá mais prejuízo do que o prazer e a felicidade de estar entregando depois um serviço de qualidade, né? E vocês podem perceber que como a gente fala pouco de foto, né? A gente fala só mais de serviço, e registrar a história das famílias, conversar com as mães e tal, justamente porque a gente sempre trabalha isso na nossa essência. A gente não fica vendendo foto, não fica vendendo um produto ou um papel que tem uma imagem nele. A gente vende história, a gente vende emoção, a gente vende sentimento, a gente vende o congelar de um momento, né? Que a gente sempre fala que a gente sempre trabalha com o tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem hoje em dia. E a gente deixa isso claro para as mães, que se elas não fizerem as fotos, elas vão perder o tempo delas. Elas vão perder um tempo mais valioso que existe, que é o tempo de aproveitar com os filhos, registrar esse momento, que
é uma fase que passa muito rápido. Às vezes é a única da vida dela. Às vezes a única. Então, às vezes tem famílias tentando engravidar há 10, 5 anos, então passa um bom tempo da vida buscando chegar nesse momento, e quando chega, não vai fazer foto. Então é aí que entra um fotógrafo bom, com uma oferta boa, né? Sem falar de foto. Eles não querem comprar foto, eles querem registrar o momento mais importante da vida deles. Então não é eu quero ali fazer umas fotinhos. Não tem que vender esse serviço. Não tem que vender uma foto maravilhosa. Os pais nem entendem de foto, eles não sabem o que é uma foto boa ou não. Eles querem que tenha uma foto bem batida, lógico, uma foto de qualidade. Mas eles não sabem reconhecer esse limite, que além né? da foto bonita, tu tem que entregar algo a mais. Foto, tem um monte de estúdio aqui na nossa região que faz. Todo mundo faz foto. Até a minha mãe, que se der um celular pra ela, vai ali e faz uma foto. Então, a foto de qualidade tu já tem, tu tem que se diferenciar por outras coisas, né? Que não a foto bonita. Que hoje em dia o diferencial não é mais a foto bonita. Hoje em dia o diferencial é tu dar um bom atendimento, tu ser prestativo, tu entender a história dela, tu saber esperar, tu criar um relacionamento com ela. E aí sim, de fato, ganhar toda a atenção dela que tu desejou lá naquele início da primeira conversa. Então é muito bom para isso, tu sair do automático, né? Sair desse processo automático de vender um serviço ou uma fotografia e passar a entender o que eles precisam mesmo para resolver o problema deles. Então, como eu falei, as famílias querem congelar aquele momento. Então é isso que tu tem que vender. Tem que vender uma história, tem que vender a tua essência e quem tu é. Porque se tu fotografa, tu deve fotografar por algum motivo, porque tu ama fotografia, ou porque tu gosta de conviver com as famílias, tu gosta de criança. Então, tenta vender isso de uma forma mais evidente do que apenas falar que tu é fotógrafo e faz fotos de amor ou fotografa história. Isso é muito básico, todo mundo faz. Então, tenta ir além disso, tenta extrair o máximo possível da tua essência para as pessoas enxergarem isso no teu serviço. Tenta criar uma identidade baseada em emoção e não em coisas racionais que as pessoas vão pensar, vou pagar ali R$100 a mais porque eu vou ter uma foto boa e 5 fotos reveladas a mais. As pessoas não querem produtos, então as pessoas pagam muito mais caro quando elas estão envolvidas emocionalmente. Então, pode ver, quando as pessoas vão na Disney, por exemplo, cara, as pessoas ficam encantadas, não é com os brinquedos top, não é com os brinquedos bonitos, uma estrutura boa. Elas ficam encantadas com a nostalgia que elas têm de ir lá conhecer o castelo, ir lá o show de fogos, ver todos os personagens que trazem todas as memórias boas que elas têm na infância, né? Todo mundo conviveu com o Mickey, com o Donald, com a Minnie, com o Pluto. Então essas experiências que eles fornecem lá na Disney é o que faz a Disney ser a Disney. E não dizer que tem, sei lá, 1000 lanchonetes ou 10 montanhas-russas. Essa experiência que eles vivem lá. Né? O produto em si deles, eles já têm. Mas não é por isso que as pessoas vão lá. Existem outros parques de diversões também. Por que não ganha da Disney, né? É pela emoção que a pessoa sente em estar lá. E às vezes as pessoas perguntam pra gente também, como é que vocês conseguem criar tanto relacionamento com o cliente de vocês? Como é que vocês conseguem deixar a gente tão à vontade durante o ensaio? E é isso, é criando relacionamento. Não tem outra forma, sabe? Tem mãe que termina o ensaio, já quer engravidar de novo só pra voltar no estúdio, gente. Elas mandam mensagem, meu Deus, eu fico olhando as fotos, vontade de ter outro neném só pra estar aí com vocês de novo. Era tão boa a energia, nossa, a gente chegava aí, tomava aquele cafezinho, e o cheirinho, que gostoso que era e tudo mais. Vocês ainda têm esse cheirinho, eu quero comprar. Então, tudo que tu pode entregar a mais da foto é o que vai fazer o teu serviço se destacar na frente de todo mundo, sabe? E, querendo ou não, isso é uma venda. Mas a gente tem que parar de pensar que vender é ruim. Gente, eu amo o que eu faço e eu quero vender isso da melhor maneira. Quando eu vou lá num restaurante, eu já sei que aquele restaurante é caro e eu pago mais caro porque eu sei que vou ser atendida da melhor maneira. Agora, quando eu vou lá no baratinho, que eu pago baratinho, eu já sei a experiência que eu vou ter. Eu já sei como vai ser. Eu já vou lá, como bem rapidinho, saio correndo porque eu nem quero estar lá. Agora, não tem aquele dia assim, hoje eu vou sair pra gastar. Não tem, porque às vezes a gente sai de casa assim, hoje eu vou num restaurante bom. Tu sai, tu se arruma, tu bota tua melhor roupa, tu se maquia, passa perfume, nananã. Se produz toda pra ficar lá no restaurante bom e tu fala, hoje eu só saio daqui depois que eu comer isso, sobremesa e beber. Tu nem tá vendo quanto que tu vai gastar. E às vezes tu nem tem aquele dinheiro, tá? Às vezes tu não tem o dinheiro pra ir naquele restaurante. Mas tu gosta tanto daquele atendimento, tanto da experiência que aquele lugar te traz, que tu vai pagar independente se tu ter ou não um padrão de vida pra ir naquele lugar. Então é isso que a gente fala. Todo mundo tem dinheiro, gente. Só que as pessoas investem em coisas diferentes. Eu digo que são prioridades, né? Isso, prioridades, exatamente. Pode ir em qualquer lugar hoje e a pessoa tem um celular, que custa muito mais do que qualquer coisa hoje em dia. O celular é muito caro. E por que as pessoas têm? Porque elas fazem isso pelo emocional, pelo impulso, que hoje todo mundo precisa ter. Eu não tenho, porque eu não vou ter um celular bom igual os outros, por que eu preciso ter um celular
melhor cada ano, sabe? Essa compra não é racional, é uma compra emocional, impulsiva. Então, tu tem que começar a despertar esses gatilhos emocionais nas pessoas que querem comprar o teu serviço. Não só gatilhos racionais, né? Ah, eu preciso ter uma foto, vou ali, vai fotografar, vai clicar um botão, eu vou sair com a foto impressa. Não é isso que a gente oferece. A gente oferece uma parada emocional, a sensação que ela vai ter aqui, a emoção que ela vai ter de segurar o filho na primeira foto oficial da família. Então, fazer um quadro para ficar sempre exposto lá, para ele lembrar desse momento, os primeiros dias de vida, para lembrar da gestação. Então, a gente trabalha muito emocional, esse apelo emocional que a fotografia tem. Quanto mais trabalhar isso no atendimento de vocês, mais fácil fica de vender. Porque tu não precisa empurrar a venda, não precisa mostrar mais álbum, mais foto revelada e mais não sei mais o que, e oferecer brinde, oferecer os caralho, porque tu tem um apelo emocional. As pessoas vão comprar por ti, vão comprar contigo pela tua essência emocional que tu carrega no teu serviço, e não racional, né? E é tão viciante isso, gente, que a gente tem família que às vezes não tem condição de estar pagando o valor que a gente cobra aqui na região, só que elas juntam dinheiro para fazer determinados ensaios. Tipo a sessão de Natal, que é uma sessão muito esperada. Tem mãe que em fevereiro, março, me chama: Marina, eu posso ir pagando a sessão de Natal? Porque eu sei que quando chegar mais próximo de lá eu já posso ter gastado esse dinheiro, mas eu quero muito fazer o ensaio com vocês. Pode, não tem nenhum problema, sabe? E eu vou ali recebendo esse valor, quando chega no dia do ensaio, às vezes a sessão tá até quitada já. Por que isso acontece com o Natal, né? Por que é muito mais fácil de vender no final do ano? Por que o Natal é tão fácil de vender? Porque é muito mais emocional do que racional. As pessoas estão emocionadas no Natal, tá todo mundo feliz, que é férias, tá chegando as férias, tá chegando o verão, calorzinho, o 13º vai cair na conta. Tá vendo como mais uma vez é o emocional que conta, gente? É o emocional. Então fica muito mais fácil de vender quando ela tá emocionada. E agora aí tu consegue fazer tudo isso que a gente falou até agora. Consegue emocionar uma mãe, cara, ela vai comprar de ti sem ela perceber. Porque ela vai achar que precisa daquilo, porque todo mundo tem, porque ela vai ficar sem, porque ela vai se emocionar, porque o filho dela merece, que ela precisa gastar com aquilo, porque senão se ela não gastar, ela vai estar faltando alguma coisa, ela vai estar deixando de dar o melhor pro filho dela. E até para ela mesma, né? Para ela ter essa recordação. Sempre trabalhem isso e vão conseguir conquistar ainda mais clientes. E um exercício, uma tarefinha diária para vocês começarem a praticar dessa última dica sobre vender o emocional. A gente quer que na próxima venda de vocês vendam falando o mínimo possível de fotos. Não mencionem a palavra fotografia, não mencionem a palavra foto, ensaio. Tentem vender a foto de vocês sem falar de foto. Vocês vão ver que começa a achar outros argumentos e meios de vender a tua fotografia sem falar de foto, sem falar de papel, de imagem, de câmera, de clique, que isso todo mundo consegue oferecer, beleza? Então fica essa tarefinha, essas 3 tarefas que a gente passou ao longo do vídeo, para vocês começarem a praticar e criar essa consciência de como vender e empreender é muito mais importante do que apenas fazer uma fotinha bonitinha, certo? O legal é também entender que cada fotógrafo tem seu tempo, todo mundo tem uma certa dificuldade com vendas, é normal, porque a gente não foi ensinado a vender desde pequeno, é muito difícil esse processo, mas cada fotógrafo tem seu tempo, alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, então fiquem calmos, leva um tempinho para aprender a fazer essa etapa da venda, mas eu levei 2 anos, quando aprende, é isso, tem que praticar bastante. Então quem é sozinho, trabalha sozinho, tem que aprender a fazer essa parte, tem que saber conversar com o cliente, saber ter uma oratória boa, vender bem, que isso faz diferença no resultado final. E aí tu faz as fotos com muito mais leveza e muito mais tranquilidade e prazer. Mas lembrando, nós vamos estar sempre aqui para ajudar vocês, então enviem suas dúvidas de como melhorar ainda mais as suas vendas. Caso tenha ficado alguma dúvida aqui do vídeo, comenta aqui nos comentários do YouTube, para a gente saber o que vocês acham disso, o que vocês pensam. Se caso tenha alguma coisa que tenha ficado confusa, manda aqui para a gente. E também, dia 2 de setembro, às 8 horas, vai ter a Masterclass que a gente vai fazer, falando um pouquinho também de vendas, gestão de clientes, como conseguir faturar ainda mais com os mesmos clientes, tá? Vai ser um evento muito massa, não perde, vai ter conteúdo tipo esse que a gente passou nesse vídeo de hoje e muito mais, tá? A gente tá querendo um conteúdo massa pra caramba. É isso, anota aí na agenda pra não esquecer, dia 2 de setembro, às 8 horas, a live não vai ficar gravada, tá? Então não perde, tá? Que vai ser foda. E manda esse vídeo pros amigos fotógrafos também, pra eles chegarem até aqui, assim como você chegou. Ó, e para de ser aquele seguidor egoísta, tá? Deixa o like aqui pra ajudar a gente, para de ser ingrato. Nós estamos aqui quase 40 minutos falando sobre um assunto muito importante, de graça. Então deixa o like, ajuda a gente, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele teu amigo fotógrafo que não sabe vender, tá desesperado, sem grana. Essas dicas vão ajudar muito ele a vender. Então manda para ele, manda para o seu amigo fotógrafo
e deixa o like aqui, beleza? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.